Sobrancelha e vou fazer um cortinho pra ir delineando, tá vendo? Exatamente aqui, ó, e moldando. Agora você pode puxar até a parte da ponta. Com um pouquinho de excesso que vai ficar do pincel, você vem aqui, ó. Não se importa, porque aí início não vai ficar muito perfeitinho, mas aí você vai poder corrigir depois isso com corretivo, ok? Diferença. Eu venho novamente com essa parte aqui e espalho, alinhando os meus pelinhos para ficar o mais natural possível. Vou fazer com a outra. Seria vocês fazerem essa correção da sobrancelha antes de aplicar a base. Normalmente eu faço isso depois, mas eu tô fazendo isso antes pra gente poder corrigir qualquer erro. Eu acho mais prático quando a gente tá começando, porque qualquer errinho pode ficar algum resíduo, ficar algo muito plástico. E a intenção é ficar o mais natural possível. Volto com um pincelzinho de sobrancelha e vou, de certa forma, esfumando essa minha sombra. Tem pessoas que preferem utilizar o lápis para sobrancelha. Eu acho muito bacana porque é um outro método que a gente usa para também corrigir a sobrancelha. Sendo que até agora eu não achei nenhum tom tão semelhante à minha sobrancelha. É um pouco complicado isso, porque minha sobrancelha é muito escura e poucos os lápis foram os que eu me adaptei, mas quando eu fizer a resenha da próxima vez com lápis de sobrancelha também, aí eu posso trazer isso pra vocês, ok? Bom, às vezes ficam algumas falhazinhas e vocês podem corrigindo observando no espelho. No meu caso, a minha falhazinha maior é mais aqui na raiz da sobrancelha, que a minha já foi bem cheia e chega uma hora que a gente tira bastante página assim. Bom, esse kitzinho que eu usei é o kit para sobrancelha da Fenza. Ele vem com... não vem com um pincel, o pincel dele, eu não sei porque foi minha mãe que comprou. Ele vem com dois tons, o marrom claro
eles são até bem pigmentados, é marrom escuro. Eu uso esse segundo tom e às vezes eu utilizo um pouquinho do primeiro para dar uma preenchida. Hoje, no caso, não precisou, porque minha sobrancelha tá bem cheinha agora, tá enchendo, graças a Deus. Então, eu peço pra minha mãe modelar ela, e aí eu faço as correções que eu preciso fazer e ela fica bem mais natural do que quando eu usava ela mais fininha. Ele também vem com um moldezinho pra sua sobrancelha, pra você que nunca fez e vai fazer na pinça ainda, eu achei bem interessante. Esse tipo de pincel aqui, esse daqui é um da Macrylan, uma coleção de oncinha super fofinha. E ele é bem firmezinho, eu acho bem interessante porque um lado você penteia e outro lado você esfuma a sua correção da sobrancelha, então fica bem natural mesmo. E esse pincel chanfrado que eu usei também, qualquer pincel chanfrado, esse daqui é bem fofinho, ele delineia bastante. Eu não gosto muito dele pra delinear os olhos, porque eu acho ele meio molinho, mas pra sobrancelha ele ficou perfeito. É um da Macrylan também, coleção básica, do cabo preto. E aí agora, o que a gente faz? Eu pego qualquer corretivo, no caso eu vou usar um lápis corretivo. Se no caso meu tem dois lados, o lado do lápis mesmo e o lado do esfumador. E aí eu vou fazer o meu desenho por fora da minha sobrancelha, por baixo e por cima. Eu vou usar o auxílio de um espelhinho pra eu não errar, ok? E aí, ó, vocês vão... Vai ficar meio esquisito, mas por que eu vou fazer isso? Tava tão bonito, não sei o quê. Esse passo aqui é o que vai dar naturalidade pra sua sobrancelha. Vai dar aquela leve impressão de você ter acabado de fazer. E quando você utilizar a base, o corretivo e o pó, ele vai ficar o mais natural possível. Não vai parecer que no seu rosto tem uma sobrancelha voando. Ok? Fez essa marcação. Tenham cuidado para poder o lápis bege não misturar aqui na sobrancelha, porque senão realmente fica bem esquisito. Eu, no caso, tenho um sinal aqui em cima, então eu tenho que tomar um cuidado para não pintar o sinal junto. E aí agora vocês podem vir com esfuminho ou até com os dedos mesmo. Eu vou usar até esse aplicadorzinho, mas com o dedo também daria pra vocês fazerem. E eu vou esfumar esse bege porque você não vai sair na rua assim, né? E aí você vem bem devagarzinho. Isso é só pra dar aquela naturalidade que o marrom, na hora que a gente pinta, não fica tão natural. E aí você cria um espaço maior para você poder fazer sua maquiagem. E aí eu indico para vocês fazerem isso antes de fazer a pele, que aí vocês já corrigem essa parte aqui, que normalmente quando a gente faz a sobrancelha fica mais vermelhinha, eu mesma fico com bastante alergia. E aí já conserta essa raizinha para não ficar aquela marcação feia. Retiro o excesso e ficar algo super mais natural. Acho que é importante, é algo que eu não dava muito valor, era a sobrancelha, quando eu comecei a fazer maquiagem. E é algo que dá uma diferença brutal no seu visual. A minha mãe diz, eu não sei se é porque ela sempre faz sobrancelha, minha, das pessoas, mas ela disse que é a primeira coisa que ela repara no rosto. Porque não adianta você estar com uma bela maquiagem e a sobrancelha ruim, assim como o cabelo é um conjunto, né? O cabelo nessa moldura do rosto, mas a gente sem sobrancelha fica algo meio esquisito mesmo. Então, e aí você dá uma arrumadinha. Estou completamente sem maquiagem para vocês poderem visualizar como fica natural, porque senão a gente fica muito focado em visualizar só a sobrancelha e realmente fica algo mais esquisito. E aí vocês veem que fica algo tranquilo. Não sei se é porque o meu cabelo tá escuro, eu tô querendo até pintar ele, mas ele tá leve. No sol, algumas situações eu sinto que ele dá uma leve avermelhada, mas aí é porque é o tom do marrom que, como eu falei, aquele problema que eu tenho,
dele ficar sempre muito claro do que a minha sobrancelha. Aí normalmente eu pego uma sombra preta, no caso quando eu tô em dias de sol muito forte, e misturo um pouquinho no pincel chanfrado, tiro um pouco de excesso para não ficar aquele pretão, e passo na minha sobrancelha um marrom um pouquinho mais escuro. Bom, uma dica importante é que a gente deve sempre utilizar os produtos para cada tipo de coisa diferente. Eu tenho um lápis de sobrancelha, eu vou usar para sobrancelha. Ah, Mayara, mas eu tenho um lápis marrom em casa de olho. Ah, não tô usando porque, sei lá, não consegui me adaptar. Eu passo ele na sobrancelha. A composição do lápis para a sobrancelha é completamente diferente do lápis para os olhos. Eu fui numa reunião da Natura em que me falaram sobre isso. Eu já fiz isso sem necessidade, só para poder arrumar a sobrancelha. Já vi muitas pessoas fazendo, com algumas pessoas aconteceram, com outras não. Mas a composição do lápis de olho normal, ele tem mais cera na sua composição. Justamente para quê? Para ele poder deslizar na linha d'água e para ele ter mais pigmento na hora da cor, seja o lápis preto, o lápis azul, o lápis branco, o lápis bege, enfim. O lápis para olhos. O lápis para sobrancelha, ele já tem uma composição para tratamento. Ele estimula o teu folículo capilar das sobrancelhas a ele poder nascer mais cabelos e você cada vez menos precisar fazer essa correção mais drástica. O que acontece? Quando a gente utiliza um lápis de olho nas sobrancelhas, a cera da composição do lápis, ele meio que tampa esse folículo. Então fica aquela camada grossa, que muita gente não faz uma higienização na hora de tirar a maquiagem, esquece de tirar a sobrancelha, dorme maquiado, vai grudando aquele pigmento na sua pele, assim como qualquer outra maquiagem. E isso não faz bem. Para isso é que a gente tem demaquilante, tônico capilar. A gente tem preguiça de utilizar isso, mas em breve eu vou mostrar pra vocês umas coisinhas bem bacanas pra quem tem um pouquinho de preguicinha de tirar maquiagem ou vive em constante pressa. E é algo bem interessante. Claro que não é o indicado pra gente fazer todos os dias, mas é uma alternativa bem bacana para esses dias mais corridos que a gente tem. E é algo que a saúde da nossa pele a gente não vê agora, mas a gente vê daqui a algum tempo. Então a gente tem que cuidar desde sempre. E se você já tinha esse costume de fazer isso na sobrancelha, não é muito legal, porque você pode ficar com a sobrancelha careca. E aí um tratamento dermatológico é bem mais caro e os danos são bem maiores. Ninguém quer ficar sem sobrancelha. Então a gente tem que verificar os produtos certos e utilizar eles. Eu lembro que uma vez eu peguei um lápis de sobrancelha que eu achei assim, é a mesma coisa, até eu ir nessa reunião. E eu peguei lápis de sobrancelha, porque ele era um marronzinho mais clarinho, eu queria fazer uma maquiagem mais clara, e peguei e passei ele na minha pálpebra. Realmente não fica o resultado, ele não gruda por ele não ter aquela quantidade de cera para dar o pigmento. Ele tem qualquer lápis de sobrancelha é assim. Ele tem na sua composição algo que é para tratar, então ele disfarçar os seus pelinhos da sobrancelha. Então hoje a gente tem na Boticário, na Quem Me Disse Berenice, a gente tem canetas para poder correção das sobrancelhas. Eu fui na Quem Disse Berenice semana passada e achei um produto bem interessante. Vou ver como é que funciona. Na Boticário a gente tem essas canetas. A Boticário tem uma caneta bem interessante, que a pontinha dela é branca. E ela se adequa a qualquer cor de sobrancelha. Isso é muito bacana, porque tem algumas sobrancelhas que mesmo sendo naturais, são tons meio difíceis de corrigir. A minha é uma, porque a minha sobrancelha não é castanho escuro. Ela é preta, muito preta. Então, às vezes fica meio complicado de fazer essa correção, principalmente em dias muito iluminados. Outro tipo de correção que eu gosto também são as sombras, que eu acho mais naturais. Mas a gente tem truques para poder fazer uma correção de sobrancelha com lápis de olho também, que fique de uma forma mais natural. Então, assim que a gente puder, a gente vai fazer uma outra alternativa de correção de sobrancelha para vocês. E aí vocês decidam qual que seria a mais tranquila. Vi um outro dia em algumas marcas internacionais, se não me engano a NYX,
Tem uma espécie de um cajal para correção de sobrancelha, mas assim, não me agradou muito porque é uma pigmentação muito forte, parece um delineador. E aí eu achei algo muito gritante. Então, é tudo a tática da gente utilizar. E, assim, a grande charada, seja na correção com a sombra, seja na correção com o lápis, que são as duas formas que, se a gente errar, a gente fica muito forte, é exatamente aquele pincel que eu falei pra vocês. Que eu pensava quando, as primeiras vezes que eu comprei estojinhos de pincéis, eu falava, meu Deus, pra que eu vou usar isso? A minha sobrancelha era super cheia e a minha mãe sempre usava quando ia fazer minha sobrancelha. Então todos os que eu tinha, eu dava pra ela. Pra mim era indiferente até eu ir numa reunião. Essa reunião da Natura que falou sobre o tratamento de pele e o tratamento das sobrancelhas. E aí eu guardei várias coisas pra passar pra vocês. E aí ele deu essa dica, que a gente tem que pentear ela bonitinha. Eu penteava ela sempre pro seu sentido do fim, né? Então ficava aquela voltinha redondinha aqui. E o certo é a gente pentear pra cima, retirar o excesso, né? Antes de fazer nossa sobrancelha, antes de tirar com a pinça ou com a cera. Eu prefiro a pinça ou a navalha. E aí você acertar ela depois e esfumar com a parte da escovinha, que é bem durinha justamente por isso, senão o pincel vai pra lá e vai pra cá. Então, bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. São essas mini dicas que eu acho que ficou um vídeo um pouquinho maior, mas é porque eu achei interessante dividir com vocês essas experiências. É uma parte que chama bastante atenção na maquiagem, e aí daí sim vocês podem continuar a fazer sua pele, usar um BB cream, CC cream, uma base, corretivo, pó, fazer os contornos aí com a base do que você tá acostumado a utilizar, ok? Obrigada, beijinhos, tchau, tchau.